Amados irmãos, estamos aqui para comentar o nosso texto bíblico de hoje, terça-feira, dia 11 de 8 de 2020, que nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 32, capítulo 33. E capítulo 32 de 2 Crônicas diz assim, irmão: Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Sanaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra a cidade forte e intentou separá-la para si. Então nós vemos, amados irmãos, que depois de toda aquela fidelidade de Ezequias, de restaurar o templo, de restaurar o culto, de derrubar as imagens de escultura, os postos, os ídolos, a adoração que o seu antecessor tinha feito, restaurar o sacerdócio, restaurar o culto a Deus, oferecer sacrifício a Deus, irmão. Parece que depois de cada investida que a gente faz espiritual vem uma luta, né? Ninguém nunca está quieto na vida espiritual. Então levantou Sanaqueribe, rei da Assíria, entrou pela cidade forte de Judá, querendo tomar a cidade forte para si, e nós vemos que aí ele saiu. O povo de Israel permaneceu em Jerusalém, confiando em Deus. Ezequias chamou a todos e disse ao povo que não se preocupasse, que Deus estaria com aquele povo. Vamos ler, irmão, o versículo 7, né? O versículo 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Que coisa boa, né, irmão? Mas mesmo assim, Sanaqueribe veio ao povo, falando ao povo, disse: por que e em que confia Ezequias, para dizer que não temer a nós, para ficar com sossegado. Ezequias está mentindo contra vocês, dizendo a vocês que confiem no Deus de vocês. Na verdade, Ezequias restaurou o culto, derrubou os ídolos, tirou a idolatria dentro de Israel, confiou. Agora vamos ver se Deus dele vai livrar ele. Porque disse: onde está o Deus das nações que nós invadimos? O rei da Assíria tinha invadido todas as nações, quase todas, que era um império. Tinha derrubado aquelas cidades, tinha destruído os seus deuses, os seus ídolos. E ele, confiando, né, disse: cadê os deuses daquelas nações que não impediram da gente derrubar aquelas nações e tomar seu reino? Eu quero ver que se o Deus de vocês vai impedir de nós destruirmos o vosso país e de tomar as vossas cidades. Então, irmãos, isso aí não era uma afronta somente contra Ezequias, mas era uma afronta contra o Deus. Mas Ezequias firmemente disse que o povo que não temesse, confiasse no Senhor, porque mais era o Senhor do que a multidão que estava com ele. Com ele estava o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear a nossa guerra. E fez o povo descansar. Irmão, nós precisamos de homens assim, que traga ânimo, coragem, que faça o povo descansar nas palavras de Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, que o rei persistiu, né? Mas nós vemos que Ezequias orou a Deus, buscou a Deus, e a partir daí o Senhor nosso Deus enviou. Vamos ler o versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial da Síria, e este tornou com vergonha de rosto para a sua terra. E entrando na sua casa do seu Deus, os mesmos seus descendentes, os descendentes dele o mataram à espada. Aí vamos ler o versículo 22. Assim livrou o Senhor Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Sanaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou,
e muitos traziam presente a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá. De modo, pois, que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Então, irmão, confiar em Deus. Tanto é exaltado o rei e o líder, como é exaltado o povo, não é? Depois nós vemos que Ezequias adoece, e Ezequias busca ao Senhor. Nós vemos aqui, irmão, que depois o profeta vem, né, e ele ora, e Deus restaura nos outros livros, né, de Isaías, e nós vemos que ele fica bom, bota o rosto no pó, clama ao Senhor, o Senhor lhe dá saúde. Não está escrito aqui, está escrito em Isaías. Mas depois nós vemos que Ezequias teve abundância, teve riqueza, mas depois vieram os homens de Babilônia para visitar, para trazer presente pela sua cura, e ele mostrou tudo que tinha na sua casa, aqueles homens. Depois Deus perguntou a ele: de onde vêm aqueles homens? Disseram: vieram de um lugar longínquo, veio de Babilônia. Ele disse: então Deus disse, como tu mostrasse a ele toda a tua riqueza, toda a tua casa, eles vão vir, vão levar tudo que vocês têm, né? Tudo que vocês têm, porque não era para você ter mostrado os seus tesouros, e isso se cumpriu. Depois veio o rei de Babilônia e levou tudo que tinha em Jerusalém, tudo que tinha na casa do rei, tudo que tinha na casa do Senhor. Mas, meus amados irmãos, nós sabemos que Ezequias foi um grande profeta. Meus irmãos, no capítulo 33, nós vemos que depois da morte dele, Manassés, seu filho, reina, e Manassés foi o rei pior que teve sobre Israel, porque ele restaurou, reconstruiu, trouxe de volta as estátuas, os postos ídolos, levantou montanha para o povo adorar, profanou a casa de Deus, colocou deuses estranhos dentro da casa do Senhor, sacrificou seus filhos aos demônios, e ele vendeu-se, irmão, Manassés, para provocar a ira de Deus. De sorte, meus amados irmãos, que ele serviu aos deuses, aos exércitos do céu, ao sol, à lua e às estrelas, aos deuses pagãos. Aqui o versículo 6. Fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Rimon. Usou de adivinhação, de agorito, de feiticeiro, consultou adivinhos, encantadores. Fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, né? Também pôs a imagem esculpida, o ídolo que tinha feito dentro da casa de Deus. Imagine mesmo, irmão, nesta casa em Jerusalém, onde o Senhor disse: meus olhos estarão nela todos os tempos, para sempre, né? E nós vemos, irmão, que a pessoa que faz uma coisa dessa para provocar a Deus, só quem perde é ele, porque Deus continua sendo Deus, mas o homem deixa de ser homem, não é? Por isso Manassés foi levado cativo, né, amado irmão? Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do rei da Síria, os quais o prenderam, Manassés, entre os espinhais, e o amarraram em cadeias e levaram para a Babilônia. E quando chegou em Babilônia, Manassés angustiou-se, se arrependeu, buscou ao Senhor, humilhou-se, o Senhor ouviu ele, o Senhor atendeu a sua oração, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, irmão. Enquanto nós temos vida, tem tempo para o arrependimento. Só não tem arrependimento, só não tem mais saída quando a gente morre sem se arrepender. A toda hora que o homem se arrepende e busca a Deus com o coração sincero, Deus ouve. Então Deus se arrependeu, trouxe Manassés de volta, restaurou o reino de Manassés. Manassés reconstruiu de novo cidade, reinou ainda diante do Senhor, né? Reparou o altar, reparou a casa do Senhor, tirou todos os itens que ele tinha colocado, né? Disse que o povo ainda sacrificava, mas Manassés, ele se converteu e voltou para o Senhor, e Deus o abençoou grandissimamente. Depois dele, ele morreu, ele não foi sepultado no sepulcro dos reis, né? Ele dormiu, ele foi sepultado, né? Em sua casa, não é? Porque ele tinha profanado a casa de Deus. E depois dele veio Amon, que Amon, irmão, também vendeu-se, né, a toda a impiedade que tinha cometido no início Manassés, de sorte que Amon morreu, mas não se arrependeu, morreu no pecado, na sua falha. E nós vemos que depois os seus príncipes, né, diz a Bíblia, porém o povo conspirou contra ele e o mataram, né, e o feriram, e ele morreu sem arrependimento. Amado irmão, nós vemos que uma grande parte da história desse rei de Israel, eles são ímpios, são maus, mas com tudo isso, quando ele se arrepende e se volta, o Senhor é misericordioso para lhe perdoar, como também para perdoar a nós. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.